Quero começar essa aula daqui dizendo o seguinte: se você gostou do vídeo sobre escola liberal, a escola psicológica ou austríaca e a escola suíça, saiba que na próxima aula a gente vai falar sobre mais uma escola, conhecida como a escola histórica. A gente tem a escola histórica, a gente tem o processo da nova escola histórica, a gente vai falar de outros economistas importantes na história. É importante essa próxima aula, mas por que eu estou falando disso tudo nessa aula daqui? Porque nessa aula daqui eu vou dar uma introdução. Por quê? Porque essa escola que eu vou apresentar para você na próxima aula vai se embasar nesse tipo de processo que a gente vai ver aqui, beleza? Então, para começar essa aula daqui, o que a gente vai conversar? Eu vou te mostrar os 3 processos do método indutivo. O método indutivo eu apresentei para você na última aula. Hoje a gente vai conversar sobre os 3 processos. Eu quero que você encare os 3 processos do método indutivo como a operação da observação, como um processo para a observação, ou seja, como um processo para uma pesquisa científica, beleza? Então é com muita humildade que eu vou passar esse conteúdo para você. Vamos começar. Primeira coisa que a gente pode levar em conta são 3 processos. O primeiro deles é a história, o segundo deles é a monografia e o terceiro deles é a estatística. Então isso daqui são os processos do método indutivo. Vou entrar em cada um deles aqui com você agora. O processo histórico é aquele processo que permite que você estude os fenômenos econômicos, tendo em vista esses mesmos acontecimentos, só que lá no passado. Então, você procura conhecer as verdadeiras causas através dos fenômenos econômicos acontecendo antigamente. Contra a escola do liberalismo econômico, que foi uma escola que a gente conversou lá atrás, surgiu uma corrente. Que corrente era essa? Essa corrente ela foi batizada de corrente histórica. Essa corrente era uma corrente que adotava o método indutivo e que tinha por base os dados geográficos e os dados históricos daquele movimento que eles estavam observando. Isso é tudo uma coisa que a gente vai conversar na próxima aula, como eu avisei para você. Então eu quero avançar aqui do processo histórico para o processo monográfico. O processo monográfico tem por base a observação direta de um fato, ou seja, a monografia significa o estudo de um ponto particular, de um ramo científico ou de uma arte. Eu vou colocar uma citação na tela para poder tornar um pouco mais compreensível para você esse conceito. Paul Hilgon, de 1902 até 1973, escreveu no seu livro Do Método em Economia Política, abre aspas, a monografia diz respeito à observação de um fato ou grupo de fatos econômicos encarados sob diversos de seus aspectos em seus detalhes. Bom, eu queria te dizer o seguinte: esse conceito, você consegue aprofundar ele muito mais se você fizer uma pesquisa focada só nele, mas eu queria que você entendesse que são 3 processos que você pode lançar mão no método indutivo e que a gente vai ver à medida que a gente avança nos estudos, as pessoas utilizando cada um deles. Show de bola? Então, até agora você aprendeu que o processo histórico é o que te permite estudar esses fenômenos econômicos que a gente viu, que são os objetos de estudo da economia, que aconteceram no passado, procurando assim conhecer as suas verdadeiras causas no passado. Lembrando, a gente está falando do método indutivo, e o método indutivo parte das consequências, dos efeitos para as causas, beleza? Agora você aprendeu que o processo monográfico é justamente a observação direta de um fato, ou seja, o estudo de um ponto particular em específico, de um ramo científico ou de uma arte. Eu coloquei uma citação para você e agora a gente vai falar, para terminar essa aula, no processo estatístico. O processo estatístico é uma coisa muito importante que se desenvolveu bastante mesmo ao longo dos últimos anos. A gente pode dizer aí que de 30 anos para cá o processo estatístico teve um salto enorme e importantíssimo para a gente poder compreender alguns fenômenos econômicos da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre o processo estatístico, eu queria mesmo salientar essa importância dele na nossa economia moderna. Não só para os estudos dos fenômenos econômicos, quando a gente expressa esses fenômenos econômicos de forma quantitativa, como também no estudo das próprias teorias econômicas. Se você não sabe a diferença entre um fenômeno econômico e uma teoria econômica, vai lá na playlist da Universidade Financeira, Fundamentos da Economia, que você vai aprender isso rapidinho. Quando a gente tem esses métodos estatísticos se desenvolvendo bastante, a aplicação deles na economia vai ser cada vez mais frequente. Isso é muito bom, porque facilita muito a nossa forma de observar e de interpretar os fatos econômicos. Quando a gente vai falar sobre a aplicação do processo de estatística na economia, a gente vai voltar ao assunto da econometria, que é uma aula que eu prometi para você, e eu tenho uma boa notícia. Depois da próxima aula, já vem essa aula de econometria. A gente vai falar muito sobre a econometria e a diferença dela para a economia. O processo de estatística
atuando e influenciando na economia, traz muito essa observação e essa interpretação, ficam muito mais fáceis dos fatos econômicos. Hoje em dia, não só os poderes públicos, como também muitas empresas ou instituições, organizações particulares possuem departamentos que são especializados em estatística econômica, cujos dados são publicados em revistas, em jornais, em boletins, em folhetos, em relatórios, para conhecimentos de quem estiver interessado em diversos assuntos econômicos. É esse movimento que dá base para todas aquelas estatísticas que vão levantar dúvidas em algum, que vão fazer com que a gente converse bastante na mesa de bar com outros, que vai fazer a gente fazer piada sobre nunca ter sido entrevistado para o Ibope. Enfim, o processo estatístico aplicado na economia realmente traz uma forma de enxergar e interpretar os fatos econômicos completamente nova, e isso só vai aumentar na economia moderna, beleza? Se você parar para contar a história da economia e ver como é a curva de produção de artigos sobre estatística aplicada à economia, nossa, isso é realmente histórico. A gente está vivendo num momento em que a gente ainda não sabe aonde isso vai levar a gente, mas com certeza ajuda muito na tomada de decisões, ajuda muito na observação, realmente na interpretação pontual dos fatos, e aí tem quem goste e tem quem não goste, também ajuda no fomento da geração e captura e coleta de dados. E aí eu deixo essa conversa aí pra gente poder continuar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a corrente histórica. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.